Nesse vídeo eu vou responder várias perguntas que vocês me enviaram no Instagram e aqui no YouTube. E, gente, eu não li essas perguntas, tá? Eu pedi pro Leandro separar elas aqui pra mim, então eu vou ver elas aqui agora junto com vocês, justamente para essa resposta ser um pouco mais natural. E a primeira pergunta é: o que você sempre leva na mala e ninguém entende por quê? Olha, eu acho que, sinceramente, nada. Eu já viajei para alguns destinos diferentes e isso me trouxe, assim, uma experiência de mala que hoje em dia eu não costumo levar nada desnecessário. Então eu acho que eu realmente não levo nada que ninguém entenda o porquê, porque se não é útil, eu procuro não levar. Pergunta número 2. Você já passou algum perrengue no aeroporto por causa da sua bagagem? Eu acho que por causa da bagagem o que eu passei, assim, mais perto de ser o perrengue foi a situação que eu contei num vídeo anterior, inclusive, que no aeroporto de Salvador, a gente lá inspecionou a minha espátula de unha que estava na minha bagagem de mão. E aí eu precisei descartar essa espátula porque eu não quis despachar a minha mala de mão. Mas eu já fui parada lá no aeroporto de Londres porque o sensor de metais não parava de apitar. Eu passava e ele continuava apitando. E aí eles me colocaram, eu vou ver se eu acho foto aqui na internet. Eles me colocaram numa máquina lá de raio-x, que você fica com as mãos assim abertas, as pernas abertas, e ele roda assim em você para saber o que tá de errado. E para entrar nessa máquina você tem que tirar os sapatos. E aí eu tirei e não deu nada. E aí a gente chegou à conclusão de que o que estava apitando era a fivela da minha bota que eu estava usando. Mas assim, eu acho um perrengue maior do que isso. Pelo menos eu não estou lembrada. Eu não passei, não. Pergunta número 3. Você já teve medo de viajar sozinha? Medo, eu acho que medo não, porque a primeira vez que eu viajei sozinha, inclusive foi a primeira vez que eu saí do país, eu tinha 17 anos e eu fui passar um mês lá na China. Então, assim, doida. Meus pais também foram doidos, me deixaram ir. O que foi muito bom, porque foi uma experiência excelente. Eu acho que insegura a gente sempre fica. Eu tinha viajado de avião talvez uma ou duas vezes na minha vida antes dessa viagem internacional, mas eu fui, assim, inclusive eu acho que super corajosa. Eu acho que medo eu não tive, não. Tive insegurança de precisar passar por alguma situação e meu inglês não dar conta, ou de acontecer qualquer coisa, mas eu sempre fui muito prevenida. Então, eu tinha todos os documentos, eu tinha acesso e contato com a minha irmã e a minha família muito facilmente. Então, eu acho que medo não. Algumas ansiedades e algumas inseguranças, sim. Pergunta número 4. Você já foi parada na imigração? O que aconteceu? E não. Eu fui parada nesse raio-x, igual eu falei com vocês, e foi horrível. Eu achei que eu ia ser deportada. E eu passei na imigração poucas vezes. Eu acho que a mais punk foi essa. Eu tava indo visitar o meu marido na época, a gente era namorado, ele tava morando lá em Londres e eu fui visitar ele, eu fiquei com medo deles acharem que eu estava tentando ir morar lá ilegalmente, porque ele estava lá. Mas ele me mandou uma carta convite, né? Como eu falei, a gente estava com toda a documentação certinha, não tinha por que eles me deportarem. Mas aí aconteceu essa questão do raio-x, depois eu fiquei com medo. Na imigração dos Estados Unidos, deu tudo certo, então não, nunca fui parada assim na imigração, não. Pergunta número 5, acho que é a 5, né? Não. Qual a coisa mais aleatória que você já colocou na sua mala? Nossa, isso é difícil. Porque por mais que hoje em dia eu consiga fazer umas malas mais espertas, com certeza eu já cometi algum vacilo do tipo. Olha, eu acho que essa pergunta, a minha resposta vai ser bem parecida com a primeira. Eu não consegui pensar em nada aleatório, assim, que eu já coloquei na minha mala. É óbvio que eu já cometi alguns erros. Nessa mala mesmo, da última viagem para os Estados Unidos, eu levei um lenço enorme, que parece um cobertor. E assim, não consegui usar ele porque era muito volumoso, era desconfortável para ficar carregando na rua. Levei muitos acessórios, sendo que no dia a dia eu não costumo usar. Na minha lua de mel, eu levei um salto para usar em uma ocasião específica. E pensando bem hoje, eu poderia ter ido com um outro calçado, ou não também, né? Usei pelo menos. Então, assim, eu acho que alguns erros, sim, mas coisas aleatórias que eu já coloquei na mala, eu juro, eu tentei pensar aqui e não consegui pensar em nada. Pergunta número 6. Você viaja com alguma coisa que te dá segurança emocional? Nossa, segurança emocional? Não, acho que não, mas eu tenho o costume de sempre conferir todas as coisas que eu coloquei na minha lista no telefone antes de sair de casa.
é assim, na hora de sair da porta, eu confiro para isso me dar uma tranquilidade aqui de que, se não estava na lista, não era para eu levar, então eu não esqueci. Mas conforto emocional, eu tô pensando aqui nas bonecas Bebê Reborn. Não, não tenho costume de carregar nada muito pessoal, assim, foto de família, objetos que eu possa perder, né, colocar na mala, a mala ser extraviada, então não costumo levar nada que me dê conforto emocional, não. Pergunta número 7. Qual foi o maior erro que você já cometeu em uma viagem? Maior erro. Vou falar 2 situações. A primeira, que eu não acho que foi um erro, eu acho que foi, na verdade, mais uma falta de maldade, que quando eu morei na Índia, né, eu viajei, morei lá 6 meses, eu viajei de ônibus lá para um lugar que eu não conhecia, para ver pessoas que eu não sabia quem eram. Era uma viagem a trabalho, mas eu fui muito na inocência, assim. Compraram minha passagem, eu fui. E para quem sabe, né, a Índia é um país bem perigoso, assim, para mulheres sozinhas. Então, hoje eu vejo que foi um erro eu ter feito essa viagem da forma como foi. Graças a Deus não aconteceu nada de errado comigo. Eu cheguei lá no destino bem, mas tiveram alguns perrengues nessa viagem que hoje eu vejo que foi um erro eu não ter me preparado melhor e nem exigido, né, dos contratantes que fosse uma viagem assim mais bem elaborada. Agora, um erro que foi assim, realmente custou dinheiro pra gente foi na nossa lua de mel. A gente contratou um voo que saía muito cedo na volta. O voo saía, eu acho que 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã do aeroporto. E com isso, a gente pagou a diária do hotel, né? Mas a gente teve que sair muito cedo. Como a gente teve que pegar um táxi, era num horário de madrugada, a gente pagou uma taxa a mais por isso, porque não era um horário convencional, um horário comercial. Então a gente pagou uma taxa além do valor do táxi e a gente não conseguiu tomar café da manhã no hotel, a gente chegou correndo no aeroporto, não conseguiu aproveitar a sala VIP, perdemos a manhã toda do hotel que a gente já tinha pagado diária. Então esse foi um erro, assim, que realmente hoje eu vejo que a gente deu muito mole, porque dava para ter aproveitado melhor a cidade, dava para ter ido mais tranquilamente pro aeroporto, né, sem essa correria. Então, contratar passagens muito, muito cedo na volta da sua viagem, provavelmente a passagem vai ser mais barata. Mas aí depois, se você colocar na ponta do lápis, não vale muito a pena, não. Pergunta número 8. Como você organiza sua mala se vai ficar em muitos lugares diferentes, como foi nos Estados Unidos? Realmente, assim, na nossa viagem para os Estados Unidos, nós fomos para 3 lugares, né? Para quem não acompanhou, eu vou até deixar a playlist aqui linkada nesse vídeo para você assistir depois. Mas nós fomos para Flórida e para Nova York, que são estados que a temperatura estava assim muito diferente. Na Flórida estava bastante calor e em Nova York já estava começando a fazer muito frio. Eu sabia dessa situação e o que eu fiz foi levar o máximo de coisas, de peças de roupas que não ocupasse muito espaço na mala, né? As roupas de verão, no caso. Então, assim, tecidos mais moles, né? Mais macios, que aí eu conseguia colocar as roupas de frio que são mais volumosas. Mas nós também usamos aquele saco a vácuo. Eu vou deixar uma foto aqui, posso deixar o link também para vocês de onde eu comprei aqui nos comentários. Nós usamos esse saco a vácuo porque roupa de frio é muito volumosa. Eu usei dessas 2 táticas, né, de levar roupas de verão, as roupinhas menores. Usei o saco a vácuo nas roupas de inverno e também eu levei só um casaco de frio, aqueles casacos maiores assim, e na verdade eu fui com ele no corpo. Nessa viagem fomos eu e minha sogra e eu levei um, ela levou o outro e a gente revezou. Quando eu não queria usar o meu, eu usava o dela e a gente revezava esses casacos. Então, foram essas táticas que eu consegui para fazer uma mala enxuta, que coubesse tudo que eu quisesse levar, e ainda tiveram coisas que eu levei e eu não usei. Então, eu acho que funcionou. Pergunta número 9. Você é daquelas que gosta de planejar tudo ou de deixar as coisas acontecerem na viagem? Eu sou daquelas que gosta de planejar tudo, mas eu também gosto de surpresas. Então, se o meu marido contrata um passeio surpresa ou um almoço surpresa, alguma coisa assim, eu adoro, mas eu gosto de estudar muito lugar que a gente vai conhecer, tanto com vídeos quanto ler blogs, né, ler notícias, ler críticas do lugar. Eu gosto de fazer as minhas listas no telefone, eu gosto de fazer as planilhas, de ter tudo planejadinho, sincronizado,
porque como eu falei, né, eu tento me preparar para que nada saia do controle, mas se acontecer de sair do controle, eu sei que o resto tá tudo bem. Então eu tento me prevenir para que nada, assim, muito louco aconteça. Então eu sou das que mais que planeja. Por exemplo, a gente foi pra Disney, conhecemos 4 parques. E assim, eu fiz os roteiros desses parques e eu passei, assim, acho que meses assistindo review, assistindo vídeo desses parques para eu ver o que que seria mais interessante pra gente. E nós fomos com tudo certinho e acabou dando muito certo. Eu sou das que planeja, não vou assim, a Deus dará, não. Pergunta número 10. Você já levou comida escondida na mala para outro país? Meu Deus, acho que não, mas teve uma situação muito engraçada. Viagem nacional e internacional é totalmente diferente. Eu sei que aqui dentro do Brasil a gente consegue carregar as coisas na mala. Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu achava que não podia colocar comida fresca na mala pequena, né, em viagem internacional. E foi muito engraçado porque na nossa volta dos Estados Unidos, o meu sogro pegou, eu acho que foi uma maçã verde no hotel. Por algum motivo, essa maçã foi parar na minha mala, na minha mochila, e eu descobri que ela estava na minha mochila, inclusive, aqui em casa, quando a gente chegou. E aí eu pensei, olha, então dá para carregar fruta numa viagem internacional. Então não foi bem escondido, porque eu nem sabia que estava na minha mala, mas, né, foi isso que aconteceu. Pergunta número 11. Qual foi a roupa mais feia que você já usou só para ficar confortável numa viagem? Nossa, eu acho que aquelas meias de compressão, porque assim, não é nem para ficar confortável, né? Porque realmente dói as pernas. Eu tinha feito uma cirurgia recentemente nessa viagem, e aí meu médico orientou eu usar, né, me orientou a usar essa meia. Então, eu acho que foi a coisa mais feia, e eu coloquei uma meia por cima dessa meia, e aí não ficou legal não. A sorte que eu estava de calça, né, e aí, assim, isso tampou. Mas eu acho que, assim, pra conforto, eu acho que foi a coisa mais feia. Talvez ficar colocando uma jaqueta em cima da outra, igual a gente fez pra poder viajar para os Estados Unidos, mas no final das contas acho que não ficou feio não, só ficou meio desconfortável, então foi o contrário. E pergunta número 11. Você já fingiu que estava dormindo só pra não conversar com a pessoa ao lado? Nossa, com certeza. Com certeza. Ou então, assim, coloquei um vídeo pra assistir, um filme, comecei a ler um livro, com certeza. Eu não gosto de conversar dentro do avião, a menos que seja, né, lógico, com a sua família. Primeiro que eu não gosto de ficar passando informação. Eu tenho esse receio, assim, de a pessoa te perguntar, pra onde você tá indo? De onde você veio? Quantos dias você vai ficar? Não gosto de passar esse tipo de informação, principalmente sendo mulher, acho muito perigoso. Óbvio que eu, né, não cometo grosserias gratuitas por aí, mas com certeza, já fingi, já coloquei fone de ouvido sem estar tocando nada, pra disfarçar, porque eu não queria conversar com a pessoa. Ou então só dormir mesmo. Eu sou muito dorminhoca no avião, durmo horrores. E pergunta número 12? Não, acho que essa agora já é a 13, né? Então, última pergunta. Você já se arrumou inteira só pra passar pelo raio-x com dignidade? Meu Deus. Não, gente, não. Eu sempre viajo com a roupa mais confortável que eu tenho, assim, que eu consigo, com o mínimo de metais possível também, porque aconteceu a vez da minha bota e eu traumatizei, então eu não coloco cinto, eu procuro saber se o calçado não tem metal também, pra não ter que ficar tirando no raio-x. Mas se arrumar inteira pra passar com dignidade, não. Eu tento sempre ir confortável e elegante. Nem sempre isso é possível porque eu gosto de viajar com roupa de frio, eu sou muito frienta, mas achei engraçada essa pergunta, mas não tento colocar saltos e maquiagens e afins só para parecer mais chique no raio-x, não. E essas foram as perguntas, espero que vocês tenham gostado, se divertido assim como eu. Achei algumas perguntas aqui bem inusitadas. E já que eu falei tanto dessa viagem dos Estados Unidos, se você ficou curioso para saber como foi, eu vou deixar aqui a playlist para você assistir.